necessariamente tem que ser apresentada a uma autoridade judiciária num prazo de 24 horas para que essa autoridade analise a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão daquela pessoa apresentada. Pois bem, qual é a previsão? Onde está previsto isso? A previsão, ela encontra-se de maneira supralegal, ou seja, ainda não existe uma previsão legislativa sobre a audiência de custódia. Ela já era prevista há muito tempo em dois tratados, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que a gente costuma ouvir muito desde os bancos de faculdade, a gente já escuta ele, e o outro é o Pacto sobre os Direitos Civis e Políticos de Nova York. O Brasil é signatário de ambos, né? Já foram ambos consolidados como normas supralegais pelo STF. Então a previsão vem nesses dois tratados inicialmente. No Pacto de São José da Costa Rica vem no artigo 7º, no item 5 e 6, e diz o seguinte: artigo 7º, direito à liberdade pessoal. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade, sem prejuízo de que se prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que asseguram o seu comparecimento em juízo. Aqui a gente já até vislumbra o princípio da razoável duração do processo, né? E também a questão da audiência de custódia. Já no Pacto sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York, está no artigo 9º, que diz o seguinte: qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora à presença de juiz ou de autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardem o julgamento não deverá constituir a regra geral, ou seja, a última ratio da prisão que a gente também está acostumado a ouvir. Mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário, for para a execução da sentença. Aqui é aquela questão das cautelares diversas da prisão, ou seja, apesar de ser uma coisa nova no nosso sistema, isso já vinha sendo previsto nos tratados internacionais há muito tempo, né? A gente tem implantado aos poucos, assim como a audiência de custódia, a mais recente novidade aí. A audiência de custódia ela é um direito do preso, né? E embora ela tenha a sua previsão supralegal, o sistema brasileiro, jurídico brasileiro, ele não tinha até então, até o ano passado, fevereiro de 2016, ele não tinha criado mecanismos de que esse direito do preso pudesse ser exercido, né? E a gente sabe, a gente que milita, sabe que muitas das vezes, na maioria das vezes, posso até dizer que 100% das vezes antes da audiência de custódia, o primeiro contato do réu com o juiz era na audiência de instrução de julgamento. Ou seja, isso acontecia meses depois, numa vara assoberbada como era a primeira vara criminal, que não é tanto assim mais hoje, você poderia chegar a 6, 7 meses sem ter uma audiência de instrução. Ou seja, a pessoa às vezes ficava presa preventivamente esse tempo todo sem sequer ter tido contato com o juiz, né? Com o defensor também. Porque dificilmente às vezes a defensoria tinha tempo de ir ao presídio, quando ia não tinha como atender todos, né? Então, o que aconteceu? No âmbito nacional, a audiência de custódia ainda não encontra o respaldo legal. Então, diante dessa ineficiência legislativa, em fevereiro de 2015, o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça e o TJ de São Paulo, eles lançaram um projeto conjunto que foi denominado de audiência de custódia, né? E por meio de um provimento conjunto dessas três instituições, foi o provimento 3 de 2015, que um ano depois, em 1º de 2 de 2016, entrou em vigor a resolução do CNJ que pauta toda a audiência de custódia, que é a resolução 213 de 2015, que acho que o doutor até trouxe aqui impressa. Não, só para eu ver aqui do lado. E essa resolução ela determinou como que deveria ser realizadas essas audiências, né? Bem como ela determinou também que os tribunais de justiça dos estados e os tribunais federais deveriam realizar essa audiência.
A título de conhecimento, existe um projeto de lei, que é o 554 de 2011, que tramita no Congresso, e ele visa alterar o artigo 306, parágrafo 1º do CPP, para tentar prever legalmente a audiência de custódia no nosso ordenamento jurídico. As pessoas às vezes me perguntam assim, qual a finalidade da audiência de custódia? Por que ter audiência de custódia? Qual é a necessidade? Além da determinação dos tratados internacionais, de já preverem isso, de o Brasil ser signatário deles, existe também um esforço, uma necessidade do Brasil na proteção dos direitos humanos. E vou até além disso, eu acho que é importante também para combater a questão da superlotação carcerária, que já foi até tema de um outro encontro que eu pude vir falar um pouco do sistema carcerário. Então eu acho que não só a questão dos tratados, mas a própria ratificação dos direitos humanos, a necessidade da gente se comprometer em respeitar os direitos humanos, bem como também combater a nossa superlotação carcerária, que é um tema que todo mundo sabe, que é uma coisa que salta aos olhos de qualquer um. Então, eu acho que existem essas finalidades, além da finalidade processual, existem essas outras finalidades. A título de exemplo, eu gosto de citar o seguinte, por exemplo, uma pessoa que antes era presa num porte ilegal de arma de uso restrito, a pena era de 3 a 6 anos, ou seja, a pessoa ficava presa, fosse presa em flagrante, ficava presa, ia conduzida, levada até a casa de custódia, o advogado faria o quê? Teria que pegar, reunir os documentos, entrar com um pedido de revogação de prisão preventiva se já tivesse sido convertido, ou de liberdade provisória antes de ter sido convertido. E teria que ir ao fórum, teria que protocolar, teria que ir ao cartório, pedir ao cartório para ir no projeto, para pegar a petição, para subir a petição. Aí o cartório não queria, aí você tinha que ir no juiz, para o juiz determinar a urgência. Aí aquela petição subia, aí aquela petição ia para o Ministério Público, aí o Ministério Público levava 2, 3, 4, 5 dias para se manifestar sobre aquele pedido, aí voltava para abrir conclusão para o juiz, que já estava com uma pilha de conclusão desse tamanho, dos processos que haviam chegado antes. Então a gente tinha todo esse desgaste e muito provavelmente, se você considerasse que o réu, por exemplo, fosse primário, em voz antecedentes, mesmo que condenado fosse pela pena idealmente aplicada, ele receberia 3 anos. E o que isso aconteceria no final? Substituiria a pena, nos termos do artigo 44 do Código Penal, e aquela pessoa pagaria sua pena de maneira restritiva de direitos, com restrição de direitos e não mais com a pena privativa de liberdade. Ou seja, você mantinha uma pessoa presa preventivamente, sabendo que ao final, mesmo condenada, presa ela não ficaria. Ou seja, teria o próprio princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Então eu acho que a audiência de custódia vem também, busca também solucionar essa questão de deixar preso quem realmente precisa ficar preso, né? Essa audiência ela chegou a ter até a constitucionalidade dela contestada, né? Alguns doutrinadores chegaram a contestar isso, o Dr. Bruno vai até aprofundar isso depois com vocês, e eles sustentavam o seguinte, que uma questão de direito constitucional, que já era ventilada lá atrás, que o Brasil não teria respeitado os trâmites constitucionais para ratificar esses tratados e também que ela violaria a supremacia da nossa Constituição. A Associação de Delegados do Brasil, a ADEPOL, ela chegou a ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi a 5240, que posteriormente foi julgada improcedente pelo STF, que ratificou e reafirmou os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Pois bem, partindo agora um pouco para o procedimento. Como que em si é o procedimento da audiência de custódia? A audiência de custódia ela vai ser sempre presidida por uma autoridade judicial, sempre por um juiz. Além do juiz, nós vamos ter o Ministério Público, nós vamos ter a defesa através de um advogado ou um defensor público. Por razões óbvias, os policiais que realizaram a prisão em flagrante não poderão estar presentes na audiência, por questões óbvias, né? Apesar de ter gente que diz não entender o porquê, eu acho que isso é óbvio, a gente não precisa explicar o porquê que os policiais não precisam estar lá, né? O preso vai ser entrevistado pessoalmente pelo juiz, o juiz vai poder relaxar a prisão dele, vai poder conceder liberdade provisória, vai poder aplicar fiança, vai poder
aplicar cautelares diversas da prisão e pode até mesmo adotar práticas restaurativas, de justiça restaurativa. Então eu busquei fazer aqui para vocês um percurso de como que isso se desenvolve desde a prisão até chegar nessa audiência. Então, primeiramente, o que nós teríamos? Teríamos a prisão em flagrante, né? A pessoa está ali cometendo crime, polícia militar chegou lá e prendeu ele. Prendeu aquela pessoa, o que automaticamente ele vai fazer? Encaminhar aquela pessoa até o delegado, a autoridade policial. Lá, a autoridade policial automaticamente vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Quando for lavrado esse auto de prisão em flagrante, a resolução diz o seguinte, que deveria ser feito o agendamento dessa audiência de custódia, né? O flagranteado ele declinaria o nome do advogado, ou se não declinasse, seria intimado um defensor e seria agendado, isso totalmente de maneira informal, poderia ser verbal, poderia ser apenas com uma simples ligação, entendeu? Para poder o advogado poder comparecer nessa audiência. Isso se o advogado não tiver acompanhado ali o flagrante. Se ele tiver acompanhado, ele já vai saber. Aqui na nossa cidade, o que tem acontecido? Tem acontecido o seguinte, tem sido orientado aos advogados para comparecer, a pessoa foi presa hoje, comparecer no dia seguinte, às 10 horas da manhã, no presídio Carlos Tinoco, que é ao lado da casa de custódia. Porque ali, onde existia um alojamento do SOI, foram construídas as salas de audiência de custódia. Então, o que tem sido orientado os advogados? A chegar às 10 horas da manhã para poder ter a entrevista com o seu cliente, porque a partir das 11 se iniciam as audiências. Já na Justiça Federal, comumente tem sido apresentado o preso ao juiz, na própria Justiça Federal, no outro dia, por volta de meio-dia. Então, seria interessante o advogado chegar um pouco antes também, para poder ter essa oportunidade de conversar com o cliente. Bem, depois do agendamento desta audiência, automaticamente a autoridade policial vai ter que protocolar esse auto de prisão em flagrante, que é a comunicação, né, da prisão ao juiz. Bem, é direito e dever do advogado, antes dessa audiência, ele ter o direito, e deve exercer esse direito de se entrevistar reservadamente com o cliente, né? Orientar o cliente antes da audiência. Depois de iniciada a audiência, com a participação do preso, do Ministério Público e da defesa, o autuado ele é entrevistado pelo juiz, ele não é nem interrogado, ele é entrevistado, né? E é bom esclarecer também o seguinte, que o acusado aqui, a pessoa que está sendo submetida ali, o réu, ele tem o direito de permanecer em silêncio, ele tem o direito de não responder as perguntas que forem feitas nessa entrevista, né? Depois que ele se manifestar ou se mantiver em silêncio, o Ministério Público vai se manifestar sobre o caso e, posteriormente, a defesa vai se manifestar sobre o caso. E aqui que eu queria chamar a atenção dos senhores. O que a defesa deve fazer nesse momento? Como que o advogado de defesa deve se portar nesse momento? As questões são as mais variadas possíveis. Primeiramente, o advogado deve questionar e impugnar qualquer pergunta que for dirigida no sentido de mérito da causa. É dever do juiz não permitir e do advogado fiscalizar para que não se questione mérito, porque não está ali para ser questionado o mérito. O mérito vai ser depois na instrução criminal, né? Bem como o advogado deve buscar o quê? Fazer a juntada de documentos que sejam pertinentes à situação, ou seja, levar o RG, o CPF, se houver possibilidade, tentar tirar uma certidão de antecedentes criminais no cartório distribuidor, levar a CTPS da pessoa, do réu, se não tiver CTPS, uma declaração de emprego, um comprovante de residência, tudo isso para quê? Para tentar descaracterizar os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ou seja, qual é o papel do advogado lá? É mostrar ao juiz que não há necessidade daquele réu ficar preso. Ele tem a possibilidade de responder aquele processo em liberdade. Uma outra coisa que o advogado pode fazer também, e deve, é sugestionar ao juiz medidas cautelares diversas da prisão preventiva. É colocar excelência, olha, nesse caso aqui entendo que não é necessário ele ficar preso, vamos aplicar aqui uma cautelar dele aqui, de comparecimento mensal ao juiz, de comparecimento a todos os atos, no caso de violência doméstica, afastamento. Existem diversas cautelares que estão elencadas no artigo 319,
vocês vendo a necessidade do caso do cliente, sugestione também na audiência para poder, de repente, conseguir que o magistrado evite a prisão preventiva e decrete uma medida cautelar diversa ali na situação. Depois disso tudo, o magistrado vai proferir uma decisão, né? Essa decisão ela pode ser o relaxamento da prisão, caso ela for ilegal, pode ser a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança, pode ser a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e também pode ser a conversão da prisão preventiva do flagranteado ali apresentado. Já finalizando, indo para o final, eu gostaria de trazer aqui para vocês também alguns questionamentos e algumas coisas interessantes que foram levantadas sobre a audiência de custódia. É engraçado o seguinte, o termo audiência de custódia, ele não está previsto em nenhum tratado e nem mesmo na resolução. Se vocês lerem a resolução em momento nenhum e lerem os tratados, em momento nenhum vocês vão achar o termo audiência de custódia. Então, nessa ADI que eu falei com vocês, essa ADI dos delegados, quando eles entraram, que é a 5240 de São Paulo, o relator foi o Luiz Fux. E o que o Fux falou lá? O Fux falou o seguinte: olha, eu não concordo com o termo audiência de custódia, porque dá a entender que a intenção é se custodiar, a intenção é prender as pessoas. E, na verdade, a audiência, o interesse da audiência não é esse, é analisar a legalidade e a necessidade da prisão. Então, eu acho que o termo melhor utilizado seria a audiência de apresentação. Então, se os senhores ouvirem falar audiência de apresentação, não se espantem que é a mesma coisa de audiência de custódia, é só uma questão de terminologia, de entendimento de qual terminologia se encaixaria melhor a essa situação. Um outro questionamento é a questão desse prazo de 24 horas. Algumas pessoas dizem o seguinte: olha, esse prazo de 24 horas, ele passa a correr de que momento? É do momento da prisão na rua? É do momento que você chega na delegacia? Me parece mais razoável que esse prazo de 24 horas ele começa a correr ao final da lavratura do auto de prisão em flagrante. Isso por uma questão muito lógica. A gente sabe a necessidade que a gente tem, a falta de profissionais, a questão da perícia nossa, que existem poucos profissionais para trabalhar cobrindo várias cidades. Então existem situações de crime em que a lavratura do flagrante pode ultrapassar 24 horas. Quem já militou em delegacia que sabe que muitas vezes você chega na delegacia e não tem hora para sair. Eu já cheguei na delegacia 10 horas da manhã e saí da delegacia 2 horas do dia posterior, acompanhando um flagrante de um cliente. Flagrantes, então, que necessitam da prova pericial do delegado aferir ali se vai lavrar ou não, muito mais. Então, me parece que o razoável é que esse prazo de 24 horas ele ocorra posteriormente à lavratura do flagrante. É caso que, se for em final de semana, o que tem feito é apresentar o preso no primeiro dia útil seguinte, onde se realizam as audiências. Então, a maioria das vezes, se vocês chegarem numa audiência dessa segunda-feira, vai ter uma pauta mais extensa, porque está acumulado e Campos não está fazendo, e as audiências que estão acontecendo em Campos não são só de Campos, é de Campos e região. Então, são todas as cidades aqui em volta, aqui, até, acho que era Araruama, né, que está explicado? Não, Rio das Ostras. De Rio das Ostras. Até Rio das Ostras está fazendo aqui. Então, se a pessoa é presa lá em Rio das Ostras, faz aqui. Mais um motivo, a questão do deslocamento dos presos, da escolta para trazer. A gente sabe também que, às vezes, até para audiência a gente tem esse problema. Não tem escolta suficiente para poder levar e trazer todo mundo. Então, a gente tem que ser um pouco maleável com esse prazo também. Esse prazo não é nada cronometrado e matemático. Uma outra questão também é o seguinte: apenas os presos em flagrantes devem passar por essa audiência, ou aqueles presos preventivamente e definitivamente devem passar? Isso aqui, o artigo 13 da resolução, ele responde. Ele diz o seguinte: a apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimentos de mandado de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se no que couber os procedimentos previstos nessa resolução. Ó, que cabe a gente fazer uma observação. Parece um pouco ilógico você apresentar para uma audiência de custódia alguém que teve uma prisão preventiva decretada ou que teve uma prisão definitiva. Ora, o juiz processante já determinou aquela prisão. No momento que ele determinou, ele avaliou a necessidade dela e entendeu que era necessário. Mandou prender.
Aí depois 24 horas você vai levar a pessoa que ele mandou prender para ser analisada. Então parece um pouco ilógico, mas fazendo um esforço interpretativo aqui, eu acho que a intenção aqui foi o seguinte, foi que esta apresentação do preso preventivo definitivo, ela vai se dar essencialmente na legalidade do ato da prisão e não na necessidade em si. Apenas vai analisar o seguinte, foi legal a prisão como foi feita? Então, fazendo esse esforço aí para entender esse artigo 13 da resolução, eu colocaria dessa forma. E finalizando, gostaria de deixar claro para vocês e reafirmar que vocês, como advogados, devem evitar de toda forma orientar o cliente a falar sobre o mérito da causa e também de responder e impugnar eventuais perguntas que sejam relacionadas ao mérito da causa. Tá? Esse foi um pouco do que eu quis trazer para vocês aqui, espero ter ajudado, estou aberto a qualquer tipo de pergunta, de alguém que quiser ajuda também nos procedimentos, nos grupos aí eu já me coloco sempre disposto a ajudar os colegas que têm dificuldade, então estou aqui aberto, gostaria mais uma vez de agradecer, de render minhas homenagens aqui ao CAD pela iniciativa, é muito importante que a gente faça isso, e deixar vocês agora com as palavras do Dr. Bruno aqui, que eu tenho certeza também que serão de grande valia. Eu sei que eu vou falar, porque o tema não é muito extenso. O tema, deixa que eu não estou vendo aqui. O tema não é muito extenso. O tema não é muito extenso, né? E hoje a questão está sendo mais prática mesmo, e ela já foi bem abordada pelo Dr. Fernando. Eu ia falar um pouco sobre o aspecto histórico da audiência de custódia, mas assim, tem a questão da convenção, que já ela prevê desde 69 o direito da pessoa detida ou detida ser conduzida sem demora, e o Brasil, ele, apesar de ele ter sido signatário, só entrou em vigor, mesmo no plano interno, a obrigatoriedade no plano interno, em 92. Só que o que acontecia? Na prática, o juiz recebia a comunicação, a pessoa era presa. Em se tratando de uma vara criminal bem gerida, com poucos processos, o que não é o caso da maioria das varas criminais do Rio de Janeiro, por causa da criminalidade, que é maciça em todas as localidades do Rio, há casos em que a comunicação só chegava à conclusão do juiz 3 meses depois. Eu tenho colegas que estão em varas que estão caóticas, em que uma amiga minha só conseguiu analisar uma comunicação de um flagrante 3 meses depois em que houve a lavratura desse flagrante. Se você tiver um flagrante de um crime que é absurdamente bárbaro, embora a prisão em flagrante já tenha se tornado ilegal e, em tese, o juiz tem até que relaxar, muitas das vezes na mesma vala você tinha casos muito insignificantes, furtos no supermercado por produtos baratos, e a todos aqueles casos nas quais, no final, o preso, o custodiado, ele vai ser beneficiado ou com a suspensão do processo, e o processo nem vai prosseguir, mas isso cai mais no DECRIM, né, caso de vara de família, mas ele vai receber uma suspensão da pena, ou a pena dele vai ser substituída por uma PRD, uma prestação uma pena restritiva de direitos. Então, olha só, o 306 ele dispõe que a prisão de qualquer pessoa e local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao MP, à família do preso e tal. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado o juiz competente ao auto de prisão. Só que o que acontecia, como eu falei para os senhores, às vezes ficavam dias e dias e dias e dias. E a legalidade daquela prisão ela não era analisada pelo juiz competente. Se houve realmente um caso de flagrante, muitas vezes não há flagrante,
e muitas vezes até da necessidade de você aplicar uma medida cautelar, seja ela restritiva da liberdade, ou você mesmo aplicar uma fiança, alguma coisa assim. Agora até me perdi no meu pensamento. Fui falando. Bem, o que acontecia? Com essa previsão do 306, havia quem, tanto na doutrina quanto no meio político, dizia que, apesar da previsão do Pacto de São José da Costa Rica, apesar da previsão do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, havia uma dificuldade prática para a implementação dessa norma. Primeiro, antes daquela decisão do Supremo e até bem antes, sempre houve uma rejeição e até um pouco de desdém em relação aos pactos, às convenções, aos tratados que eram celebrados pelo Brasil no âmbito internacional. Uma visão um pouco até clássica era complicado você colocar na cabeça de um estudioso, já acostumado com aquele positivista das leis federais, as leis estaduais, as leis municipais, soberania nacional. A gente viveu uma ditadura no país, né? Em que a questão da soberania, do patriotismo ficou enraizada durante muito tempo. Você conseguir fazer que uma lei, um plano internacional, ela possa se sobrepor a uma lei federal. Então, havia essa dificuldade de você colocar na cabeça dos estudiosos da época, dos políticos, não sei se dos magistrados da época, eu não sou, na década de 90 no começo eu tinha 6, 7, 8 anos, de que havia normatividade em relação ao pacto. Havia dúvidas até em relação ao poder normativo da Constituição. O poder normativo da Constituição só ganhou força mesmo a partir de 88. Então, com essa nova visão do direito internacional, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal no final da década passada, que reconheceu que os tratados sobre direitos internacionais que não tenham obedecido o rito previsto lá no artigo 5º, o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 serão equivalentes às emendas constitucionais. Essa emenda aqui é de 2004. Só que e os tratados anteriores a 2004? Aí houve aquela discussão dos tratados sobre direitos humanos, quais seriam os status desses tratados. Havia voz na doutrina, até da Flávia Piovesan, que ela entendia, e outros doutrinadores, que o Pacto de São José da Costa Rica, por ele tratar sobre os direitos humanos, ele deveria ter força de emenda constitucional. Ele deveria ter status constitucional. O Supremo Tribunal fez um ajuste lá e entendeu que tem um status supralegal. Bem, mas isso foi já para o final da década passada, essa decisão do Supremo. Até então, essa previsão no Pacto de São José da Costa Rica, como ele não era muito apreciado, havia a justificativa de que ele não teria aplicação prática. Ora, pelo argumento de que a expressão sem demora era por demais genérica e que o simples envio dos autos de prisão em flagrante no prazo de 24 horas já teria o condão de substituir esse procedimento. Então, por esse argumento aqui, o que estava previsto lá no artigo 306 do Código de Processo Penal já cumpria o Pacto de São José da Costa Rica, porque ele não delimita nenhum prazo. Ele fala sem demora e pronto. E ele entendia que a presença de um juiz, a comunicação bastava. Só que era um pouco contra a lei, né? E havia um outro argumento de que
Porque o que acontece? O pacto diz assim, ó, sem demora, a presença de um juiz ou outra pessoa autorizada por lei a exercer funções judiciais. Aí havia quem, eu acredito que esse fundamento deveria ser muito utilizado pelos policiais, que foram eles que entraram depois com uma ADIM contra uma resolução feita pelo Tribunal de São Paulo, de que outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais seria o próprio delegado de polícia. Então, essa corrente que entendia que o delegado de polícia, por ele ser representante da polícia judiciária, ele, ao momento que ele recebeu o preso, já supriria o que estava contido no Pacto São José da Costa Rica. Bom, o doutor Fernando já falou do projeto de lei que tramita lá no Congresso Nacional. Já falou também que o Tribunal de Justiça de São Paulo, em conjunto com o CNJ e com o Ministério da Justiça, lançou o projeto de audiência de custódia. Esse foi um projeto pessoal do ministro Lewandowski. Ele percorreu o país todo lançando o projeto. Ele veio aqui no Rio, ele foi em São Paulo, percorreu, eu acredito que ele tenha percorrido só as principais capitais, acho que dão mais visibilidade. E houve essa insurgência da Associação dos Delegados contra essa resolução, que de início foi elaborada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que ela regulamentou a audiência de custódia. O projeto começou lá eles foram a cobaia. É um estado de referência, eles têm estrutura para poder implementar, ela deveria ser implementada de forma gradual. Ela começou primeiro no município de São Paulo e ela deveria, aos poucos, se expandir pelo estado. E é lógico, você começar já no estado todo de São Paulo ia ser complicado, o estado de São Paulo é enorme. Então, a associação ingressou com uma ADI, dizendo que, mencionando a ausência de material humano e condições financeiras, e bem como eles alegaram a ilegitimidade do CNJ para inovar no ordenamento jurídico. Porque esse primeiro ato, que foi feito pelo Tribunal de Justiça, ele foi feito em conjunto, foi feito em parceria com o CNJ. Bem, o STJ, o principal argumento do STF para derrubar essa ADF foi de que não houve qualquer inovação jurídica. O Tribunal de Justiça de São Paulo e o CNJ, eles não criaram uma norma primária. Na verdade, eles só explicitaram um conteúdo normativo que já estava previsto no Pacto São José da Costa Rica. Ou seja, eles como é que eu posso dizer? Eles implementaram, né? Não, eles regularam. Não, eles privilegiam, não é privilegiar a palavra que eu digo.